Então, hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre a enterotomia em cães e gatos. Eu sou o Matheus, Vinícius, Germano, João, Juan, Alisson Zortel. Então, na enterotomia, ela consiste na abertura e no fechamento cirúrgico do intestino. Então, essa técnica, ela pode receber o nome de porção anatômica, a qual está sendo abordado técnicas como a pilotomia, duodenotomia, jejunotomia, secotomia, colotomia e entre outras. Então, nós temos aqui as indicações. Algumas indicações elas podem ser obstrução por corpos estranhos ou fecalomas, né? Na primeira imagem ali com o fundo azul, a gente tem um corpo estranho que não identificado, assim, né, olhando pela imagem. Ao lado nós temos um bisturi, né? A segunda imagem que nós temos o gato ali, circundado em azul, nós temos as fezes, né? Que no caso é os fecalomas. A terceira imagem, ela é onde é que está os fecalomas, que são as fezes que foram retiradas do paciente, né? Que seriam fezes sólidas, fezes que se compactam e ficam rígidas, né? O diagnóstico, então, algum tipo de diagnóstico que nós temos hoje, ele é feito pela anamnese, por sinais clínicos, exames radiográficos ou ultrassonografias. A primeira imagem ali, nós temos um radiográfico que ele é o animal deitado, está circundado em vermelho, onde estão os dois corpos estranhos que foi identificado no animal, né? A segunda imagem, a gente tem ali uma ultrassonografia que também está apontando ali onde é que está circundado o corpo estranho, que são duas formas hoje que nós mais usamos para diagnosticar e auxiliar no diagnóstico do animal, né? Então, o pré-operatório se inicia com uma profilaxia antimicrobiana, né, imediatamente antes da cirurgia. A correção hidrolítica e anestesia geral. Também é realizado exames clínicos e exames laboratoriais para ver se o animal está apto à cirurgia, se ele não tem alguma possível complicação que pode afetar durante o procedimento ou num pós-operatório também do animal. Então, a técnica cirúrgica, né? Após a aplicação do BPA, o efeito já ter acontecido, será feito o acesso venoso, aplicação de antibiótico e tricotomia ampla do campo operatório. Dentro do bloco cirúrgico, o animal é intubado para a realização da anestesia inalatória. E quando ele for anestesiado, será colocado ele em decúbito dorsal, feito antisepsia da área do campo operatório com álcool e iodoálcool. Após a colocação dos panos de campo, é realizado na linha média ventral, uma incisão crânio-caudal da pele e do tecido subcutâneo, retroumbilical ou pré-retroumbilical, do tamanho do comprimento necessário para retirar esse corpo estranho. Em seguida será feita a hemostasia. Traciona-se a parede do abdômen com duas pinças e é perfurado na linha alva com a ponta do bisturi. É feita essa tração das linhas para ser perfurado, para não ter algum perigo de perfurar alguma víscera ou outro órgão do animal que pode causar algum problema durante a anestesia, né? Após feita a incisão de pele, subcutâneo e muscular, é feita a punção na parede abdominal e assim é verificado se tem alguma aderência para não ser lesionado nenhuma víscera. Após é feito o tracionamento do intestino, a laparotomia para ver onde está o problema. É tracionado e exposto em cima de compressas úmidas. E com pinças intestinais e atraumáticas são colocados cranialmente e caudalmente a área onde se decide se fazer a incisão, né, para retirada do que estiver lá, né. E pode-se utilizar pontos de
ponto de reparo temporal. Pode-se ocluir temporariamente pinças vasculares, que é feita a hemostasia dos vasos mesentéricos da porção a ser incidida, para diminuir o sangramento do movimento de incisão intestinal. A incisão ela é feita de preferência no tecido sadio, imediatamente oral ou aboral ao corpo estranho, e não no tecido comprometido, né, acima deste. Aqui representamos com essa imagem uma víscera, o intestino já tracionado para fora da cavidade, feita o pinçamento, a hemostasia, para não sangramento. E poderia ser um corpo estranho, pode ser compactação de fezes, tanto por uma hidratação e outras coisas, desidratação, infecções bacterianas, infecções por parasitos e outras coisas. Aí é feita a incisão, é feita a retirada e então a incisão ela é feita longitudinalmente no lado antimesentérico. Após isso é retirado o corpo estranho e é feita a enterografia do local. O excesso de mucosa ele é retirado com uma tesoura, né? E a sutura ela é iniciada com fio sintético absorvível ou inabsorvível com pontos simples interrompidos. Após a sutura é testado o grau de permeabilidade da sutura, forçando a passagem do conteúdo intestinal com uma seringa e agulha com solução fisiológica. E após isso é realizada a aumentalização na linha da sutura. São trocados todos os materiais que foram utilizados e tiveram contato com a mucosa intestinal. O pós-operatório, então, a dieta líquida nas primeiras 48 horas, a alimentação de fácil digestão nas próximas 48 horas, o curativo deve ser trocado todo dia, e os pontos, a retirada dos pontos, em animais de pequeno porte são de 8 a 10 dias e de grande porte de 10 a 15 dias. Então, nesse trabalho a gente vai concluir que a enterotomia é um processo muito importante, pois quando a gente tem uma obstrução intestinal, ela é responsável, ela pode acabar gerando um dano muito maior para o animal, propriamente uma sepse, um rompimento do intestino e um extravasamento de fluido para a cavidade abdominal. Então, ela tem que ser feita com uma certa urgência. E antes de começar o procedimento, a gente deve ter em mãos os exames e, de preferência, algum exame de imagem também, para ter uma melhor precisão na localização do corpo estranho, do ponto de bloqueio. E, como forma de evitar, tentar não deixar, especialmente corpos estranhos para os animais poderem estar ingerindo, pois isso pode gerar uma complicação futura também.